Olá, bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo sobre as parábolas do reino. Mateus capítulo 13, e nós estamos na parábola do semeador. Você sabe que as parábolas do reino são 7 parábolas que Jesus conta em Mateus capítulo 13, mas também estão em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Estamos usando Mateus como referência somente porque estão embutidos, existem várias parábolas ali. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, enquanto você procura esta série das parábolas do reino, encontra nas pregações bíblicas aqui no meu canal. Se você ainda não fez sua inscrição, aproveite e faça sua inscrição rapidinho e atualize também. Coloque as atualizações para receber as novidades desta série, de teologia básica, de escatologia em tempos de crise, dos devocionais em português e espanhol. Também pode fazer o seu registro. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 5, verso 6, verso 20 e 21. São 4 versos que nós vamos ler hoje. Vamos lá? Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. E o que foi semeado no solo pedregoso, verso 20, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Este solo pedregoso é interessante porque não é um solo com pedras reunidas ali, senão seria uma coisa maluca, não? De jogar sementes ali. É um solo que tem uma fina camada de terra e por baixo dessa camada de terra tem as pedras. Isso é interessante porque Jesus vai falar que a terra que caiu em solo pedregoso não havia muita terra. Lucas acrescenta que também não tinha muita umidade. E logo brotou, pois a terra não era profunda. E ali Jesus vai dizer que são as pessoas, no verso 20, que recebem a palavra com alegria. No solo pedregoso, é claro que as plantas podem germinar. Elas encontram nutrientes, sais à disposição por causa da terra. E a própria pedra também fornece sais e nutrientes necessários para viver. A questão também é que cresce muito rápido, porque não tem que afundar, as raízes somente se espalham um pouco, mas elas não encontram profundidade, o solo é raso. E ficam então expostas à insolação, não conseguem se aprofundar. E uma raiz, quando se aprofunda no solo, também está fugindo um pouco do calor do sol. Mas neste caso, como as rochas estão embaixo da fina camada de terra, as raízes vêm e têm que se espalhar ali, ficam muito expostas de qualquer maneira ao sol. E é claro que as plantas que crescem nas fendas das rochas, para ver isso mais claro, nós podemos ver como plantas crescem na fenda das rochas. Crescem rápido. Tem seu verdor também, porque a rocha em si tem sais, tem nutrientes necessários, mas as raízes ficam expostas. Se o sol bater com força nesse lugar, essas plantas morrem rapidamente. Então, aquele que recebe a palavra, tem muitos que recebem a palavra com alegria. Lembre que a parábola do semeador não fala somente para pessoas ímpias, fala também para nós, fala para todos, porque todos nós podemos em algum momento ter esse tipo de solo. Então, essa alegria e prazer que encontramos na palavra está em Salmos capítulo 19, verso 8. Então, não é mentira, a palavra de Deus cria alegria. Isso é um fato, não vamos aqui a negar uma coisa, a dizer que a palavra de Deus não cria alegria, mas é claro que cria. Salmo 19, 8 fala: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E a palavra de Deus é doce ao paladar, é doce como o mel. Ezequiel 3,3, a Bíblia fala: filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então o comi e minha boca ficou doce como o mel. O problema não é que a palavra de Deus seja doce no nosso paladar. No momento em que nós lemos a palavra, ela nos dá essa alegria, essa doçura, essa felicidade. Comer é uma coisa, engolir é outra. Apocalipse capítulo 10, verso 9 até o 11. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse um livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Engraçado, não? Comer um livro, comer um rolo. Já pensou que seria comer um livro? Pegaria qualquer livro que eu tenho, quando me fala de comer, eu não como meu livro. Mas aqui estamos falando de uma visão. Tanto Ezequiel como João foram uma visão e pediram para comer. E o anjo fala: ele lhe será amargo no estômago.
mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho, João escreve, da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra de Deus é doce, mas quando nós engolimos a palavra, quando ela vem à nossa vida e trabalha no nosso interior e confronta a nossa vida com ela, ali ela se torna amarga. Sabe por quê? Porque nós entendemos que do jeito que nós vivemos não é o jeito que agrada a Deus e precisamos mudar. Ali é quando se torna amarga. E quando vamos proclamar o Evangelho, como aqui foi no caso do João, quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós expomos as Escrituras às pessoas, ela também é amarga, porque a mensagem do Evangelho é amarga. Porque ela vai confrontar o homem no seu pecado, para se encontrar com Deus. Isso cria amargura, porque nós sabemos que muitas das pessoas que nós amamos não vão reagir satisfatoriamente, não crerão em Cristo e correm um risco de passar a eternidade sem Deus. Então, o cristianismo, por outro lado, não é um estado de alegria permanente. David Wilkerson chamou isso do gozo pop, naquele momento da alegria exuberante que ele via nas pessoas quando participavam de um show gospel ou coisas semelhantes. Mas isso chega uma hora que para, que acaba. O evangelho da vitória chama atenção. Mas nós vemos hoje quantas pessoas que prometeram cura antes da pandemia hoje não conseguem orar pelas pessoas doentes. Por quê? Porque o evangelho da vitória, ela funciona quando tudo anda bem. Mas quando tudo acaba, quando o momento desaba, quando a estabilidade cai, o evangelho da vitória também não se afirma. Porque ele é um castelo de baralhos. Aí vem o vento forte e leva consigo. Ele é insustentável. E muitos buscam a Cristo pela alegria ou por ser feliz. Mas o Evangelho não promete alegria neste mundo. Muito pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Paulo falou uma vez também que através de muitas aflições nós entraremos no reino de Deus. E ali então vem a questão. Uma vida fundamentada na alegria, uma vida fundamentada na procura do prazer, na procura da felicidade, usando o Evangelho como isso, é uma planta que tem pouca raiz, porque o solo é pedregoso. E o verso 6 de Mateus fala assim, saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Ali então no verso 21 Jesus fala, mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco. Lucas acrescenta que creem apenas por algum tempo. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Mais uma vez Lucas acrescenta, e desviam-se na hora da provação. Uma raiz com pouca profundidade e umidade é presa do sol. Ela vive escondida da incidência do sol e se queima rapidamente. A raiz procura se esconder da incidência do sol, mas onde não há profundidade, onde também não há umidade, a possibilidade de subsistência dessa planta é pouca. Seu rápido crescimento vem acompanhado de uma vida curta. Explode, cresce rápido. Mas assim como cresce rápido, assim também morre rapidamente. Há uma facilidade de sustento no começo. Ela encontra os nutrientes necessários para germinar, mas não consegue sustentar o crescimento da própria planta. O seu próprio crescimento rápido também contribui para a sua morte. Precisamos de um solo firme e profundo, onde crescer nossas raízes. Às vezes as plantas mais fortes demoram a aparecer, porque elas investem nas raízes, na profundidade, em afundar, em crescer. Recentemente eu tirei da minha horta aqui em casa, uma pequena horta que eu estou fazendo, uma planta, um mato, que cresceu ali junto com minhas plantas. O mato, quando eu comecei a tirá-lo, as raízes cresceram tanto, espalharam tanto que deixou um buraco mesmo. Um buraco bem grande. Eu tive que sacudir um pouco para tirar um pouco a terra das raízes dessa planta para tentar tampar o buraco. Mas o que ela fez? Ela criou uma boa quantidade de raízes que evitava uma extração fácil. Foi difícil de extrair. E teve que ter muito cuidado. E assim também como os prédios altos precisam de boas fundações, muitas plantas também investem profundo em raízes. Inclusive as plantas más também investem em raízes. Jesus fala dos que se desviam por causa das tribulações e provações.
Vejam que Jesus vai falar de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas que depois se desviam nos momentos das provações. Nós conhecemos pessoas que aparecem na igreja como os cometas, de tempo em tempo. Toda vez que aparecem, eles aparecem felizes, exultantes, avivados, como que se o Espírito de Deus veio e tocou neles e agora sim a coisa vai andar. Mas depois de um tempo, apaga, a alegria acaba, o oba-oba acaba, e as pessoas então voltam a sumir e desaparecer. Cristão não vive de oba-oba, cristão vive de fundamentos. Eu participei uma vez de um retiro, há muitos anos, e as pessoas que estavam organizando o retiro era para novos convertidos. Eu participei para justamente ver como é que era a igreja onde eu era membro naquela época. Nos enviou para avaliar, ver se valia a pena fazer isso com a nossa igreja. E ali eu participei e eu falei então com um dos líderes qual era o fim desse evento, desse acampamento. Eles falaram que o fim era, depois desse acampamento, fazer outro. E ele falava assim, é necessário que o novo convertido viva de eventos em eventos. Eu saí dali e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, porque eu não achei isso. Isso não cria fundamento. Na verdade, cria uma expectativa de um evento, mas não cria uma expectativa de vida constante com Deus. O cristão não vive de oba-oba. O cristão não vive de expectativas daquilo que vai acontecer. É o que acontece com o culto. Se a pessoa vai para o culto com a ideia de vamos ver o que vai acontecer hoje. Ninguém pode ir na igreja pensando naquilo que vai acontecer hoje. Nós devemos ir na igreja com o intuito de louvar a Deus, participar do culto, ouvir a palavra de Deus, interagir com nossos irmãos, mas não na ideia de sermos espectadores e que alguém então possa fazer algo que me entretenha. A igreja não é isso. A igreja é lugar de acolhimento, a igreja é lugar de alimento, a igreja é lugar de louvor, a igreja é lugar de comunhão, de compartilhar. Precisamos voltar a isso. Esqueça do oba-oba. Viva a realidade. A realidade é que nós vamos sofrer, nós vamos ter momentos difíceis, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter opressão, as pessoas vão querer silenciar a nossa voz e precisamos manter o nosso jeito de ser igreja. Provações, tribulações são essenciais, fazem parte da peneira de Deus dentro do seu povo. Aquele que estiver firme na palavra, aquele que estiver firme nos conceitos da palavra, na doutrina de Deus, aquele que firmar o seu coração na rocha que é Cristo, diferente destas rochas, onde a pessoa pode fundamentar a sua vida, ele permanecerá. Nós entraremos através de tribulações, não através da alegria. A alegria nos é prometida lá no lar celestial, na glória, no céu. Aqui neste mundo, nós vamos ter alegria? Sim, é claro. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Teremos alegria? Sim. Mas a alegria virá no meio do sofrimento. Lembrem Atos, capítulo 4. Os discípulos saíram de um momento de opressão, saíram felizes, porque foram achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Essa é a alegria bíblica, a alegria no meio do sofrimento, no fragor da batalha. Quando todo mundo desanima, o cristão então no poder do Espírito se levanta, porque coloca o seu olhar nas coisas celestiais, coloca seu olhar em Deus, e quando coloca seu olhar em Deus, ele consegue ver que o propósito dele neste mundo não é ser feliz. O propósito dele neste mundo é espalhar a glória de Cristo. É igual que o casamento. Se você está num casamento achando que você vai ser feliz, está errado. A felicidade do casamento é consequência de uma vida de sacrifício, de negar-se a si mesmo. Casamento é negar-se a si mesmo. E quem casa, negar-nos a si mesmo para dar felicidade ao outro, nesse dar alcança a sua felicidade. Mas não vai usar o outro para ser feliz. Ele será feliz por causa da sua entrega, por causa da sua doação, por causa do seu sacrifício. Essa é a verdadeira felicidade. E nós devemos descobrir essa felicidade. O reino de Deus não é um reino de pessoas felizes. O reino de Deus é um reino de pessoas comprometidas com Jesus. E a felicidade está em fazer a vontade do Pai, mesmo que isso envolva sofrimento e perseguição. Pense nos irmãos da igreja perseguida, como eles encontram alegria no meio do sofrimento. Para nós, a alegria é ficar bem com todo mundo. Para eles, não. Para eles, a rejeição é motivo de alegria.
podemos aprender com eles, devemos aprender com eles, porque eles estão vivendo um estilo de vida do Evangelho diferente daquele que nós estamos acostumados, mas eles estão mais próximos do ideal de vida cristão do que nós. Um bom motivo para nos arrepender. A maneira como lidamos com as tribulações define a certeza da nossa fé. Negar as tribulações é pensar numa fé rasa, é ter aquele solo com uma fina camada de terra, e está cheio de pedras embaixo. A nossa vida deve ter sustento nos momentos de tribulações e dúvidas, um sustento que vem por causa de Cristo, não por causa de nós. E nossas raízes devem crescer com força, tendo no solo o sustento para não cair. Por isso, amados, nós devemos criar nosso sustento na vida e na pessoa de Jesus. Acima da superficialidade, busque nas Escrituras o sustento necessário. Nós devemos evitar de usar a Bíblia somente para encontrar promessa. Nós devemos buscar na Bíblia mandamentos, ordenanças e a palavra de Deus que traga transformação real à nossa vida. Nós devemos evitar, e já o momento em que nós usamos a Bíblia para o nosso próprio benefício e prazer deve ser evitado. É um momento de viver a palavra, é um momento de ver nas Escrituras o sustento da nossa vida e mudar o nosso espírito com a palavra de Deus, renovar nossos pensamentos com a palavra de Deus, como fala Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Precisamos fazer isso. Não podemos viver de emocionalismos, devemos encontrar a firmeza da nossa vida em Jesus. Hernández Dias Lopes, na análise que ele fez deste texto, ele escreveu o seguinte, eu vou citar Hernández Dias Lopes: o coração superficial. A semente que caiu no meio das pedras descreve um coração raso e superficial. A semente chega a brotar, mas não tem umidade suficiente para crescer e frutificar. Essas pessoas demonstram apenas uma fé emocional e um entusiasmo passageiro, mas logo desanimam e retrocedem. Esse é o fim da cita de Hernández Dias Lopes. E lembramos de Hebreus quando fala que nós não somos aqueles que recuamos, mas que avançamos para a vida eterna. Nós não podemos recuar, as emoções não vão nos dominar. Nós não vivemos por emoções, nós vivemos por certezas. Nós vivemos pela certeza da nossa fé em Cristo. 1 Coríntios 3,11 fala: ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Firme sua vida no Senhor, em Cristo, para que possamos então nos sobrepor às tribulações. Podemos e devemos receber a palavra com alegria, mas nós não podemos fundamentar a fé cristã na alegria. O fundamento da nossa fé é Jesus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nesta hora pela Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos viver cada dia na alegria que nasce do coração do Senhor. A alegria do serviço, a alegria na adoração, mas não na procura da felicidade como um fim em si mesmo. Nos ajuda, Deus, a que nós possamos firmar a nossa vida na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Semente entre espinhos, a próxima mensagem. Aguarda até lá. Que Deus abençoe.